olhada. Mesmo se as pessoas não estão te achando bonita, mas você está bem. Você tem que estar bem com você mesmo. Tem vezes que isso vira obsessão. Isso ganha um instinto competitivo disso tudo. Você quer ser sempre a melhor. Prejudicar o que é acima de você pra você conseguir aquilo que você queria. E a vaidade do homem é diferente da mulher. Poxa, eu fiquei feia. Não, deixa eu mudar. A foto diz muito da pessoa. É uma forma de divulgar também. Você fala assim, eu sou bonita. Porque a criança deixa de brincar, deixa de se divertir pra ficar bonita. Ela pode se produzir mais como criança. Vaidade, esse é o assunto do Caleidoscópio de hoje, então quero dar boa tarde para você que nos acompanha aí pela TV Horizonte. E para falar sobre isso, aqui no estúdio, Ana Baroni, que é professora do curso de Psicologia da UNA, Júnior Vieira, que é estudante, Ana Paula Pedras, que é personal stylist, e Fernanda Corlait, que é coordenadora de eventos. Obrigadão por vocês terem vindo. Aqui no palco do Caleidoscópio, Léo Brasil, tá aí acompanhado. Quem está te acompanhando hoje? Jefferson Gomes. Jefferson Gomes. Solista. Beleza, obrigadão. De composição. Obrigadão por vocês terem vindo também. E aqui na plateia, alunos da faculdade Anhanguera. Obrigadão por vocês terem vindo também. E você de casa também pode participar do nosso programa, seja por telefone, seja por internet. O nosso MSN é caleidoscopiotvhorizonte@hotmail.com. A gente está no Twitter também, claro, twitter.com/caleidoscopiotv. Nosso telefone é 3209-0113. Quero lembrar aí que a gente está sorteando ingresso para o Axé Brasil, né? E para participar é só você ligar, né, para o 3209-0113. Digite a opção da promoção Axé Brasil 2010 e aí você concorre quantas vezes quiser. Essa promoção vai até o dia 7 de abril. Participe aí com suas perguntas, seus comentários, que vale a pena. Bom, gente, então vamos começar o nosso papo. Fernanda, começar por você. Essa pergunta é meio boba, mas quero fazer. Você é vaidosa? Sim, eu sou vaidosa. E quais cuidados você costuma ter? Então, eu sou vaidosa, eu me considero uma vaidosa normal, assim, se é que pode se chamar. Eu cuido da minha pele, eu gosto de estar bem comigo, eu gosto de estar apresentável, tanto para mim, primeiramente, quando eu me visualizo no espelho, quanto para a ocasião, se é para um trabalho, se é para uma festa, isso tudo me faz sentir bem. Então, eu sou vaidosa. Ana, você acha que se cuidar, ser vaidoso, pode também ser sinal de amor próprio, cuidado próprio? Acho que sim, né? É importante essa conexão entre aquilo que a gente aparenta, mas aquilo também que a gente traz dentro, né? Então, quando a gente consegue transpor o que está dentro da gente para fora, organizando o nosso visual, cuidando do nosso cabelo, da nossa pele, seja homem, seja mulher, e aí seja criança, seja idoso, seja adulto, eu acho que isso tem a ver, sim, com amor próprio. Fernanda, tá, tem a ver com amor próprio, mas tem momentos em que a gente não tá tão bem, a gente tá chateado, triste e tal. Nessas horas você também tem preocupação em estar bem vestida? Principalmente nessas horas, eu particularmente, quando eu não me sinto bem, claro que às vezes eu me dou o direito de não estar se sentindo bem, às vezes você fica em casa, quer ficar mais quietinha, mais contida, mas nem assim eu deixo de ser vaidosa, eu fico em casa, eu quero me arrumar, quando eu não estou muito bem, aí que eu quero ficar melhor, eu coloco uma roupinha melhor, eu dou uma maquiada, até para me sentir melhor, para buscar de dentro mesmo alguma coisa assim. Às vezes você tendo uma imagem bonita sua, alguma coisa de dentro acaba saindo, porque você vai estar satisfeita com aquela imagem e eu acho que reflete. Ana Paula, ela tocou nessa questão, quando eu estou chateada, às vezes eu fico quietinha em casa e tal. Tem lugar para a gente se preocupar com a aparência? Por exemplo, assim, trabalho é lugar de preocupar, em casa nem tanto? Acho que trabalho a gente tem que pensar muito na imagem, mas é uma coisa assim, não tem que ser prioridade. A imagem tem que estar bem, tem que estar ok, mas o que tem que, né, prevalecer é o trabalho que a gente faz. Então, mais do que pensar se a gente está bonita no trabalho, é pensar se a gente está de acordo com o ambiente de trabalho. Então, antes de estar bonita, você tem que estar adequada em ambiente de trabalho, falando em ambiente de trabalho. E em casa, por exemplo, você acha que a gente pode se desligar? Não se desligar, mas eu acho que a gente tem que estar à vontade, porque em casa é hora de descansar, de estar confortável. Então, ao invés de preocupar em estar sempre muito bonita, é preocupar em estar sempre à vontade. Eu acho que a gente
pode unir as duas coisas, pode estar à vontade, pode estar bonita também. Mas tem que unir as duas coisas de forma que fique uma coisa confortável, que fique natural e que não seja uma coisa forçada, né? Porque você está ali no seu momento de descontração, de, né, descansar. Então, tem que ser prioridade descansar mesmo. Então, ficar bem. Júnior, você falou com a produção, quando o pessoal estava te fazendo algumas perguntas e tudo mais, que quem não tem um depressivo bem vestido. Explique isso pra gente, assim. Na verdade, assim, eu nunca conheci uma pessoa que seja depressiva e que esteja bem vestido. Assim, eu acho que cuidar de si próprio, se vestir bem, está ligado ao seu estado emocional. Tá? Você tem que toda vez que você tá bem consigo mesmo, você tá feliz. Você não fica depressivo. Era exatamente isso que eu falei. Tá, agora você acha que tem momentos que a gente pode se permitir também de ficar triste, inclusive na aparência? Ou você acha que é melhor inverter isso? Não, eu acho que não é porque você tá triste, você tem que colocar uma roupa triste, você, sabe... Quanto mais triste você tá, você tem que olhar para si próprio e se ver o que está acontecendo com a sua aparência. Então, ou se a sociedade está dizendo aquela questão do preconceito. Muitas pessoas, principalmente com a vaidade masculina, né? As pessoas têm preconceito sim quanto a isso, e aquilo você vai alimentando, né, essa má imagem que as pessoas colocam, você vai ficar triste sim. Então, você não deve se preocupar, você tem que ser feliz do jeito que você é, você se cuidando da pele, frequentando o salão, e isso alimenta muito a pessoa, o ego pessoal. Mas, Ana Baroni, então o Júnior tocou nisso, assim, você tem que ficar bem, assim, na realidade todos nós tocamos nesse ponto. Mas será que a gente também não se cobra muito de estar bem o tempo todo? Será que também estar triste não faz parte também? Eu acho que essa discussão sobre a subjetividade, né, sobre o que cada um sente, ela está muito deixada de lado na nossa sociedade atual, que está aí para seguir padrões. Né? A cultura de massa precisa vender os seus padrões, precisa vender as coisas que estão aí na mídia, e as oportunidades da gente discutir, então, o que cabe a cada um, a cada sujeito, né? Essa versão crítica do ser humano, ela está muito apagada. Então, acho que a gente não tem que lidar com a nossa satisfação interna com a vaidade. A vaidade, hoje em dia, tem sido colocada como um pré-requisito para você estar bem. Peraí, o que é que a gente precisa para estar bem é de vaidade? Vaidade tem que ser uma consequência. A gente conversa muito com os nossos alunos lá no curso de Psicologia da UNA, sempre para poder trabalhar em ressaltar a subjetividade de cada um. Eu acho que esse é o trabalho que a nossa sociedade precisa, e eu acho muito pertinente essa discussão que o Caleidoscópio coloca, no sentido de colocar que a vaidade, sim, é uma coisa bacana, não estou querendo dizer que seja ruim, né, mas ela não pode ser o pré-requisito para a nossa satisfação interna. Beleza. Então vamos segurar aqui um pouco. Antes vamos girar aqui para o palco. Antes da gente ouvir o trabalho de vocês, músicos costumam ter muitas brigas por causa de vaidade, não tem isso? Vocalista costuma ser vilão, não é? Tem essa tendência, né? Acontece geralmente assim, né? O vocalista achar que ele é o líder da banda, achar que ele é o melhor, né? Que ele tem que aparecer mais, né? Isso aí é uma armadilha, né? Que você tem que saber lidar com sua lida com a música, com a arte, você não privilegiar a sua autoimagem, a sua necessidade de querer inconscientemente aparecer e ser melhor, e ver qualquer essência, se é a música mesmo, para mim a arte é que tem que brilhar, a beleza da arte, da música. Sim, aí a pessoa com o brilho que ela tiver natural, isso sim, por natureza, sim, ela expressar essa beleza que ela tem interiormente. Mas não ficar, né? Porque às vezes a tendência é ficar um pouco obsessivo, né? Igual o Pedro estava falando ali, que a sociedade privilegia demais essa questão aí da imagem, né, exacerbada, de eu ter que estar bem exteriormente, e lá no fundo, né, a gente está precisando de coisas mais profundas, mais belezas interiores, que a gente tem tanto e às vezes não cultiva. Beleza. A gente vai